Você está em busca dos 800 mais na prova de matemática da Enem? Então seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Roberto e saiba, você está no lugar certo. Na aula de hoje a gente vai para o segundo bloco de questões do Enem, segunda aplicação de 2023. E após a vinheta a gente começa com tudo. Simbora! Isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente vai para o segundo bloco de questões. Obviamente que a gente vai sempre analisar entre fáceis, médias e difíceis e dizer o que é que você teria que fazer na hora da sua prova. Mas por ordem didática que a gente vai responder as questões na ordem. E sem mais delongas, vamos lá. Primeira questãozinha. Já dá para perceber que é uma questão típica de Enem, porque tem todo um texto que você tem que ler, interpretar e identificar os principais pontos, né? Vamos lá, o que é que a gente faz primeiro em qualquer questão de Enem? A gente começa sempre pelo comando. O comando muitas vezes tem as informações que somente com ele a gente consegue responder as questões, tá? O que é que ele diz? Ó? Mantendo esse padrão de retirada, as quantidades de água restantes no reservatório referentes à sétima, oitava e nona medições são iguais a respectivamente. Bom, somente lendo o comando não tem como resolver. Ou seja, a gente tem que encontrar mais informações. Então vamos lá, ó. Um reservatório que abastece uma região urbana está com a quantidade V de água. Previsões meteorológicas indicam que a região passará por uma escassez de chuva e, por isso, as autoridades locais determinaram a realização de várias medições de volume de água nesse reservatório para efeito de monitoramento. Tá? A primeira medição indicou que o volume de água reduziu-se à metade. Então, ó, primeira medição indicou que o volume reduziu-se à metade. E qual era a quantidade inicial? Essa aqui, ó, com a quantidade V de água. Tá? A segunda indicou, ó, retirada de terça parte do que restou. A terceira, a retirada da quarta parte do que restou. A quarta, a retirada da quinta parte do que restou, e assim sucessivamente nas demais medições, mantendo o seguinte padrão da retirada. Ó, na enésima medição, a retirada vai ser de quê? De n mais 1 ésima parte do que restou. Tá? Considere que não houve reabastecimento de água no reservatório no período em que foram feitas as medições. Mantendo esse padrão de retirada, as quantidades de águas restantes no reservatório referentes às sétima, oitava e nona medições são iguais, respectivamente. Tá. Então vamos lá. Inicialmente, qual é a quantidade de água que tinha, né? O volume V. Tá? Na primeira medição, ó, a primeira medição indicou que o volume de água reduziu-se à metade. Ou seja, se tinha V, agora tem o quê? A metade do que tinha. Ou seja, V sobre 2. Tá? A segunda indicou a retirada da terça parte do que restou. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Ó. Retirou a terça parte. Então, se eu fazer só um desenho aqui para ilustrar, ó. Vamos supor que isso aqui é a quantidade total de água, que está dividida em 3 partes. Retirou a terça parte. Se retira a terça parte, ainda fica com 2 partes, concorda? Ou seja, se eu tiro a terça parte, quanto é que fica ainda? Com 2/3. Tá? Ou seja, na segunda medição, ó, quanto é que sobrou de água? 2/3 do que tinha, porque foi retirado a terça parte. Ou seja, 2/3 de quem? De V sobre 2. Dá para simplificar, né? Esse 2 daqui com esse 2 daqui vai ficar o quê? V sobre 3. Ou seja, na primeira medição, ó, deixa eu destacar, a quantidade de água foi essa.
Na segunda medição, ó, essa foi a quantidade. Agora vamos para a terceira medição. A terceira medição, ó, a terceira, a retirada de quanto, ó? Da quarta parte do que restou. Quanto é que tinha restado? V sobre 3. Se ele tirou a quarta parte, é o mesmo raciocínio, ó. Você divide em 4 partes, tira uma. Sobra quantas? 3. Ou seja, na terceira medição vai sobrar quantos? 3 quartos de quem? De V sobre 3. Ó, corta esse 3 com esse 3. Sobrou quem? V sobre 4. Isso aqui é onde? Na terceira medição. E se você perceber, já tem um padrão aqui, né? Na primeira medição, sobrou quanto? V sobre 2. Na segunda, V sobre 3. Na terceira, V sobre 4. Então, não precisa fazer mais conta, porque dá para se perceber esse padrão. Ou seja, na sétima medição, sobrou quanto? V sobre 8. Na oitava medição, V sobre 9. E na nona medição, V sobre 10. Só que perceba bem que as respostas ele coloca a fração em evidência, ele não coloca como forma de divisão, ó, V sobre 8. Ou seja, V sobre 8 é a mesma coisa que 1/8 de V. V sobre 9 é a mesma coisa de 1/9 de V. E V sobre 10 é a mesma coisa de 1/10 de V. Resposta correta, letra E. Então, a priori, uma questão básica, tá? Mas que você tem que saber essa relação de o que você tira, o que sobra, e com um texto relativamente grande, que a priori você tinha diversas contas para fazer. Se você conseguisse ver esse padrão, você não precisaria fazer todas as contas. Mas essa aqui é uma questão para você se atentar. Se você não conseguisse perceber esse padrão e perceber que tem muita conta e realmente a priori tem muita conta, essa aqui você deixaria para depois, tá? Ela com certeza vai ser considerada uma das médias. Não média tão difícil, mas uma média que tem muitos passos, ok? Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte, ó. Os rascunhos, ou melhor, o rascunho que expressa corretamente uma unidade de medida para a grandeza que esse equipamento monitora é o. Então ele quer saber, ó, uma grandeza, uma unidade de medida, tá? Obviamente que só com comando não dá para responder, ou seja, vamos encontrar mais informações, ó. Um equipamento monitora o volume de água que passa por uma tubulação em um período de tempo, ó. Um técnico rascunhou 5 possibilidades de unidade de medida para a grandeza que o equipamento monitora. Nas imagens, cm significa centímetro e s, segundo. Então, ó, o rascunho que expressa corretamente uma unidade de medida para a grandeza que esse equipamento monitora é o. Então, ó, qual a unidade de medida? Volume por tempo. Se cm é centímetro, volume seria o quê? Ó, não é volume por tempo? O volume dado em centímetro seria o quê? Centímetro cúbico. E o tempo? Segundo, ou seja, centímetro cúbico por segundo. Resposta correta, letra C. Então, é uma questão bem simples, sem estresse. Essa aqui, sem sombra de dúvidas, você teria que ter feito, porque ele só quer saber qual a unidade de medida. E ele diz logo que é volume por tempo. Tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual foi o valor em real de venda de cada bombom? Então, ele quer saber o valor em real da venda de cada bombom, tá? Pergunta bem direta. O que é que a questão diz, ó? Uma pessoa comprou uma caixa com 25 bombons por R$ 5. Isso aqui aparenta ser o quê? Regra de 3, né? Então, a priori, isso aqui parece que é regra de 3. Mas vamos ver o restante, ó.
resolveu revendê-los de forma avulsa a um preço único. Não resistindo à tentação durante a venda, comeu 5 bombons, ou seja, dos 25 ele comeu 5. Sobrou quantos para ele vender? 20. Obteve, mesmo assim, com a venda dos bombons restantes, ou seja, dos 20 bombons, um lucro de quanto? Ó? De 20% sobre o valor pago pela Caixa. Então a pergunta, qual foi o valor em real da venda de cada bombom? Então vamos lá. Inicialmente ele comprou quantos bombons? 25 bombons. E a caixa custou quanto? 5 reais. Se ele comeu 5 bombons, sobraram quantos? Sobraram 20. E vendendo esses 20, mesmo sendo uma quantidade menor da que ele comprou, né? Entretanto, quando ele vende por um preço mais caro, obviamente, para ter o que se chama de lucro, ele teve um lucro 20% maior. E a gente já viu pelas aulas anteriores que lucro de 20% significa que ele aumentou 20%, ou seja, que ele saiu de 100% para 120%, e 120% é a mesma coisa que 1,2. Ou seja, vai ser o quê? 1,2 vezes 5. E 1,2 vezes 5 dá um total de 6. Ou seja, ele vendeu os 20 bombons por quanto? Por 6 reais. E a pergunta é qual o valor de cada bombom? Ou seja, 20 bombons por um total de 6 reais é só dividir 6 por 20. Se fosse 60 por 20, dava 3 reais. Só que é 6 por 20, ou seja, é só correr a vírgula uma vez, né? E 0,3 é a mesma coisa que 0,30, ou seja, 30 centavos foi o valor de cada um dos bombons. Resposta correta, letra C. Então, mais uma questão básica, que quando você lê, você entende ela como um todo, e que as contas são rápidas, ou seja, essa aqui é uma questão que você faz, sem sombra de dúvidas, tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. Por quanto tempo deveríamos coletar as águas do rio que o rio Amazonas despeja no mar para manter a população da cidade de São Paulo estimada em 20 milhões de pessoas por um ano? Bom, somente lendo o comando não dá para resolver, então vamos encontrar mais informações. Especialistas do Instituto Internacional de Águas de Estocolmo estimam que cada pessoa necessita no mínimo de 1.000 metros cúbicos de água por ano para consumo, higiene e cultivo de alimentos. Sabe-se também que o rio Amazonas despeja 200 mil metros cúbicos de água por segundo. Tá? Então, cada pessoa precisa de 1.000 metros cúbicos por ano e o rio Amazonas despeja 200 mil metros cúbicos por segundo. Tá? Por quanto tempo deveríamos coletar as águas que o rio Amazonas despeja no mar para manter a população da cidade de São Paulo, estimada em quanto? 20 milhões de pessoas, por um ano. Então vamos lá. Primeiro ele diz que o rio despeja 200 metros cúbicos de água por segundo e que cada pessoa precisa de quanto? 1.000 metros cúbicos. Então o primeiro passo é fazer essa divisão. 200 mil dividido por 1.000. E quando eu divido 200 mil dividido por 1.000, né, basicamente é só cortar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, que fica o quê? 200. Esse 200 é o quê? 200 pessoas por segundo, ou seja, a cada segundo, pelo despejamento, né, que é de 200 mil metros cúbicos, consegue ajudar, né? Ajudar não, no caso é que as pessoas façam suas necessidades, né, como ele destaca aqui, faça seu consumo de água por ano.
Então, a cada segundo, 200 pessoas. Só que tem um total de quantos? De 20 milhões de pessoas. Ou seja, vamos descobrir qual é o tempo. Ou seja, se cada segundo, despeja a quantidade para 200 pessoas e eu quero um total de 20 milhões de pessoas, é só pegar 20 milhões, que é a população de São Paulo, e dividir por 200, certo? Só que é 200 pessoas por segundo, ou seja, eu vou encontrar a quantidade em segundo aqui, tá? Corta 2 zeros daqui de cima, 2 zeros daqui de baixo, sobraram quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Então fica esse 2 dividido por 2 fica 1, ou seja, 1 com mais quantos zeros? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil o quê? Segundos. Ou seja, para que as 20 milhões de pessoas do estado de São Paulo possam fazer o desenvolvimento pessoal, né, da utilização de água por um ano, precisa que o rio derrame por 100 mil segundos, né? Só que 100 mil segundos não tem a resposta. Ou seja, a gente tem que fazer algum tipo de transformação aqui, tá? E dá para perceber que tem aqui 16 minutos, 40 segundos, 2 horas, 1 dia, 11 dias, 3 meses e por aí vai, tá? Então a gente vai trabalhar exatamente com as transformações. Eu vou começar pelo dia, tá? Um dia tem o quê? 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Como tem 24 horas, é só multiplicar, né? 24 vezes 60, que dá 1440 minutos. Ou seja, em um dia tem 1440 minutos. E agora transformar para segundos, um minuto tem 60 segundos, ou seja, 1440 vezes 60 dá 86.400 segundos. E dá para perceber que 86.400 segundos é bem próximo de 100 mil. Ou seja, não vai resultar em 2 dias. Vai ser um dia e mais uma parte do outro dia. Agora a pergunta, preciso terminar essa conta? Não, porque quando você analisa as respostas, letra A, 16 minutos, não pode. Por quê? Porque é mais de um dia. Letra B, 2 horas, também não pode. Letra C, um dia. Opa! Letra D, 11 dias, aí já passa demais. E letra E, 3 meses, também já passa demais. Ou seja, sem terminar os cálculos, dá para perceber que a resposta correta é a letra C. Então, teoricamente, só tem que fazer divisões e depois fazer o quê? Transformação de medidas. Então, essa aqui, normalmente, é uma questão de fácil para média, tá? Ela não é direta, entretanto, só tem a ver com contas e contas básicas e transformações de unidades de tempo aqui, né? Beleza? Vamos lá, próxima questão. E diz o seguinte, assim, quantos reais Mariana pagaria para ficar 1 hora e meia, 1 hora e meia usando a internet nessa lan house? Vamos lá. Mariana não tem computador pessoal em casa e precisa fazer uma pesquisa na internet para um trabalho de escola. Então foi até uma lan house perto de sua casa. Na porta da lan house havia essa placa: acesso à internet, 12 centavos por minuto e R$ 2 pela taxa de utilização. Ou seja, a cada um minuto paga mais 12 centavos. Mas pelo fato de eu querer utilizar o computador, eu pago R$ 2. Ou seja, quanto é que a pessoa vai pagar pelo acesso à internet? A utilização mais o tempo, tá? E como ela ficou, 1 hora e meia, 1 hora são 60 minutos, mais meia hora mais 30 minutos, ou seja, ela ficou 90 minutos. Quanto é que ela vai pagar pelo acesso à internet? Vai ser o quê, Não é 12 centavos por minuto? Ela ficou 1 hora e meia, ou seja, 90 minutos. Daí,
12 centavos vezes 90 mais R$2. Esse 0,12 vezes 90, você tá para dar uma arrumadinha, é a mesma coisa que 1,2 vezes 9, ó, mais 2, gosto do freguês. Se quiser fazer a conta direta, não tem problema nenhum. 1,2 vezes 9 dá 10,8, mais 2 dá 12,8, que é a mesma coisa que 12,80. Resposta correta, a letra E. Tá? Então, essa com certeza é uma questão de matemática básica, de operações básicas, que basicamente você tem que multiplicar e somar. Então, essa aqui com certeza é uma questão que você faz. Tá? Vamos lá, próxima. Próxima questão diz o seguinte, ó. Em qual ordem os ingredientes medidos em xícara serão adicionados na receita? É uma pergunta direta, só que somente com comando a gente não consegue responder. Ó. Vamos para a frase de cima, né? Para o contexto de cima, que eu chamo de pré-comando, para ver se a gente consegue responder utilizando a frase daqui de cima, né? O parágrafo daqui de cima. Ó, o modo de fazer a receita orienta a colocar primeiramente os ovos e depois ir adicionando os ingredientes cujas quantidades forem medidas em xícara, ó, da menor para a maior. Ou seja, eu sei que primeiramente eu vou usar os ovos, ou seja, já estou usando os ovos, e depois eu vou utilizar o que tem menor para maior quantidade. E por último, adiciona-se o fermento, ou seja, esse último aqui, ó, também já cai fora. Então, ó, preciso ler essa parte daqui de cima? Não, porque ele está trabalhando com essas 4 possibilidades aqui, e ele quer, ó, do menor para o maior, ou seja, pegar essas frações e colocar em ordem crescente, tá? Então, vamos lá. Qual o primeiro valor aqui, ó? 9 quartos. Qual o segundo valor? 4 terços. Qual o próximo? 1 inteiro e 3 quartos, que eu já posso colocar na forma de fração, né? É só multiplicar 4 vezes 1, que dá 4, mais 3, que dá 7. Ou seja, 1 inteiro e 3 quartos é a mesma coisa que 7 quartos. E o último, ó, 5 sextos. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo é colocar isso aqui tudo em ordem crescente. Qual é a dica aí? Ou você divide o numerador pelo denominador, ou você faz o que eu vou fazer aqui agora, que eu acho mais rápido. E é um modo padrão para você fazer qualquer um. Primeiro passo é fazer o MMC, ó, dos denominadores, no caso 4, 3 e 6. 4, 3 e 6. Ó, vai por 2, fica 2, 3 e 3. Vai por 2, fica 1, 3 e 3. Vai por 3, fica 1, 1 e 1. E agora multiplica. Ó. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Tá? Tem quantas frações aqui? 4. Ó. Vou reescrever as 4. O novo denominador vai ser 12. E eu vou criar frações equivalentes. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 9, 27. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 4, 16. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 7, 21. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 5, 10. Ou seja, o menor de todos aqui é qual? Ó? 10 sobre 12. E 10 sobre 12 se refere ao quê? Esses 5 sextos. E 5 sextos é o quê? Xícara de leite. Então, leite. Então, você já elimina a letra A e a letra D. Depois, ó, 16 sobre 12. 16 sobre 12 se refere aqui, ó, esse 4 terços daqui. 4 terços é o quê? Xícara de chocolate, ou seja, chocolate. Depois, 21 sobre 12, que é esse 7 quartos, que é xícara de açúcar. E o último é o 9 quartos, que é a farinha de trigo. Então, farinha de trigo. Então, a resposta correta,
leite, chocolate, açúcar e farinha de trigo. Resposta correta, a letra B. Então, uma questão que você entende o que é que tem que fazer, pegar as frações e colocar em ordem crescente, e a conta é exatamente só isso. Matemática básica lá do 6º ano, a gente já aprende a fazer esse tipo de conta, que basicamente é criar frações equivalentes. Outra maneira que você podia fazer seria dividindo as frações. Ou seja, como a conta é rápida, o contexto é rápido, essa aqui não é uma para você pular, e sim para você fazer. Ok? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Segundo as informações e recomendações da bula, em que período do dia o paciente deveria tomar novamente o remédio? Então vamos lá, essa aqui somente com comando não dá para resolver. Também não tem pré-comando, tem todo esse texto aqui, ou seja, a gente tem que ler, tá? Em um pronto-socorro, um paciente ingeriu à meia-noite um comprimido que continha 800 miligramas de uma medicação. O médico, melhor dizendo, ao liberar o paciente, informou que, caso ele voltasse a sentir dores, deveria tomar outro comprimido daquele, no máximo, no máximo, 3 vezes nas próximas 24 horas, tá? Dependendo das recomendações da bula. Como o paciente voltou a sentir dores ao chegar em casa, ainda na madrugada decidiu seguir a orientação do médico e leu a bula do remédio. O paciente verificou que, a cada 6 horas, a quantidade desse medicamento no organismo se reduz e é o quê? A metade, ou seja, a cada 6 horas, a metade. Como o remédio tinha 800 miligramas, a cada 6 horas passa o quê? 400 miligramas. Mais 6 horas, metade, 200 miligramas e assim vai. Certo? Da quantidade anterior. Observou também a recomendação de que a pessoa deveria preferencialmente ingerir um novo comprimido quando a quantidade de medicação no organismo estivesse compreendida entre 200 e 100 miligramas. Segundo as informações e recomendações da bula, em que período ou períodos do dia o paciente deveria tomar novamente o remédio, Lembrando que ele ingeriu inicialmente, à meia-noite. E a orientação é que ele tome novamente, se ele sentir dor, né? Mas que o remédio tenha entre 200 e 100 miligramas no seu organismo. E que ele tome no máximo 3 vezes nas próximas 24 horas. Tá? Então vamos lá. Ele tomou inicialmente à meia-noite, ou seja, às 0 horas. Às 0 horas, tinha quanto do medicamento no organismo? 800 miligramas. Passou mais 6 horas, ou seja, às 6 da manhã, concorda? Quanto é que tem do remédio no seu corpo? A metade, ou seja, 400 miligramas. Ele pode tomar o medicamento? Ainda não, porque não está entre 200 e 100 miligramas. Tá? Passou mais 6 horas. Passado mais 6 horas, foi para quanto? Foi para meio-dia. Meio-dia tem quanto do medicamento no seu corpo? A metade, ou seja, 200 miligramas. Já pode tomar? Pode quando passar, né? Tiver entre 200, ou seja, passou. Vamos dizer que ele vai tomar às 12 horas e 1 minuto, às 12 horas e 10 minutos, porque está entre, ou seja, é um valor que é menor que 200 miligramas. Ele pode tomar o medicamento? Pode. Só que quando ele toma o medicamento, ele vai ficar com quanto do medicamento no corpo? Ele vai ficar com 1.000 miligramas, tá? Porque já tinha esse 200, mais 800 fica com 1.000. Ou seja, vamos dizer que foi às 12 horas e 1 minuto,
ele tomou. Ou seja, ele está com esses 200, que na verdade já é menos de 200, mas vamos considerar que é 200, mais os 800, ele está com 1.000 miligramas, tá? Vamos supor, certo? Agora preste atenção, ele vai poder tomar novamente? Não. Por quê? Porque quando ele só tinha 800, ele precisou, ó, de 2 intervalos de tempo. Ó, de 0 até 6 e de 6 até 12. Mais 2 intervalos de 6 horas vai completar as 24 horas. E ele pode tomar no máximo 3 vezes nas próximas 24 horas. Ou seja, ele só vai poder tomar esse medicamento uma única vez. Em que período? No período de onde? Depois de meio-dia, no período da tarde. Resposta correta, letra D. Então, a questão que tem um texto relativamente grande, as contas são básicas, mas que você tem que entender esses pequenos detalhes da questão. Tá? Essa aqui também deveria ser feita de imediato. Por quê? Porque ela é básica. Tá? Entretanto, ela tem alguns detalhezinhos que você tem que destacar para resolver. Ok? Vamos lá. Próxima questão, que diz o seguinte, ó. O estacionamento que permite a essa pessoa pagar o menor valor possível é. Então, ó, eu quero o menor valor possível. Já dá para perceber que ele deu 5 opções. Questão típica de Enem. Dá 5 opções e quer escolher uma das 5. Ou seja, vamos ler logo o restante dos dados da questão, porque a gente vai precisar analisar. Tá? Uma pessoa procurando um estacionamento encontrou 5 opções com as seguintes formas de cobrança. Ó. Letra A, ó. Letra A não. Estacionamento A, né? R$ 6,00 por hora ou fração da hora. Ou seja, 30 minutos vai ser R$ 6,00. Estacionamento D, ó. B, melhor dizendo. R$ 6,00 pelas 2 primeiras horas e depois R$ 3,00 a cada hora ou fração da hora subsequente. Estacionamento C, R$ 6,00 por hora ou fração da hora com tolerância de 15 minutos. Ou seja, ele ficou 2 horas e 10 minutos, tá na tolerância lá da terceira hora. Ou seja, ele vai pagar R$ 12,00 pelas 2 primeiras horas. Agora ele ficou 2 horas e 30 minutos, já é fração da hora. Ou seja, vai pagar mais R$ 6,00, tá? A D R$ 6,00 pelas 2 primeiras horas, mais R$ 3,00 a cada hora, ou fração da hora subsequente, também com tolerância de 15 minutos. E a letra E, 10 centavos por minuto. Essa pessoa irá utilizar o estacionamento por 5 horas e 12 minutos. Então, qual é que ela vai pagar menos? Então vamos lá. 5 horas e 12 minutos. Estacionamento A. R$ 6,00 por hora ou fração da hora. Sem nenhuma restrição. Ó. Se é 5 horas mais 12 minutos, no caso, no estacionamento A vai contar como sendo 6 horas. Ou seja, 6 vezes 6, que dá 36. Estacionamento B. Ó. R$ 6,00 pelas 2 primeiras horas. Ou seja, 6 vezes 12, mais R$ 3,00 a cada hora ou fração da hora. Se ele ficou 5 horas e 12 minutos, tem a terceira hora, a quarta hora, a quinta hora e a fração. Ou seja, vai contar por 4 horas. E cada uma dessas 4 horas paga quanto? R$ 3,00. Ou seja, mais 4 vezes 3, que dá 12. Mais 12 aqui, 24. Estacionamento C, R$ 6,00 por hora ou fração da hora com tolerância de 15 minutos. Agora tem a tolerância, certo? Então, ó, R$ 6,00 pelas 5 horas. Então, 6 vezes 5. Esses 12 minutos não paga. Por quê? Porque tem a tolerância de 15 minutos. Tá? Ou seja, só vai ser 6 vezes 5, que dá 30. Estacionamento D, R$ 6,00 pelas 2 primeiras horas, ou seja, 6 vezes 2,
mais R$ 3 a cada hora ou fração da hora subsequente com tolerância de 15 minutos. Então, ó, pela terceira hora, quarta hora, quinta hora. Então, mais 3 vezes 3. E os 12 minutos estão na tolerância dos 15. Então, ó, 6 vezes 2, 12. 3 vezes 3, 9. E 12 mais 9, 21. E o estacionamento é 10 centavos por minuto. Vamos lá. Uma hora tem 60 minutos. 60 vezes 5 dá 300 minutos. Mais 12 dá 312. 12 vezes 10 centavos, que é a mesma coisa que 0,1. 312 vezes 0,1 dá 31,20, ou seja, não dá reg, né? Porque está maior. Ou seja, o estacionamento que vai pagar menos é esse daqui, que paga R$ 21, resultando no estacionamento D. Então, mais uma questão, também padrão de Enem, que ele dá 5 opções e quer saber dessas 5 o que é mais vantajoso, ou seja, o que vai ser mais barato. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que essa questão você faz. Isso aqui é um padrão do Enem. Com certeza você tem que fazer, tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual estudante fez a afirmação correta? Então, somente lendo o comando não dá para resolver. Dá para perceber que ela tem uma questão relativamente grande, certo? Ele dá uma equaçãozinha aqui, então a gente vai ter que ler bastante informação. E ele dá 5 estudantes e a resposta é qual desses estudantes deu a informação correta, tá? Vamos lá. Estudantes de psicologia experimental estão analisando um modelo matemático que foi desenvolvido a partir de um experimento com pombos. Nesse experimento, um alimento considerado como uma recompensa reforçadora era fornecido em quantidades Q para as aves, com possibilidades de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático que relaciona os valores reforçadores V1 e V2 de duas recompensas em função de suas respectivas quantidades Q1 e Q2 e de seus respectivos tempos de atraso T1 e T2 na disponibilização de cada uma delas vamos lá, um texto totalmente estranho que você percebe que ele não serve para nada, porque o que você tem que se preocupar é isso aqui, ó. Com essa equação, ó. Qual é a equação? V1 dividido por V2 é igual a Q1 dividido por Q2 vezes T2 dividido por T1. Ok? Vamos lá. Ao analisarem o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da Q2, então, ó, Q1 é o dobro da quantidade Q2. Já vou escrever isso aqui, ó. Q1 é o dobro da Q2, ou seja, 2 Q2, certo? 5 estudantes fizeram as seguintes informações sobre a condição do valor V1, em que condição, melhor dizendo, o valor V1 será maior que o valor V2. Tá? Estudante 1, ó, sempre, pois Q1 é o dobro de Q2. Estudante 2, apenas quando a razão, o que significa a razão? Divisão entre T2 e T1 for maior que 0,5. Estudante 3, apenas quando a razão entre T2 e T1 for menor que 0,5, ou seja, a resposta contrária. Estudante 4, apenas quando T1 for igual a T2. E o estudante 5, apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior que 0,5 e menor que 1. Qual estudante fez a afirmação correta? Certo? Ele deu toda essa equação, ele falou que Q1 é o dobro de Q2 e ele quer saber a condição para o valor de quem V1 ser maior que V2. Então, essencialmente é isso. Quando é que V1 é maior que V2? Só que perceba, ele deu essa relação aqui.
Q1 é igual a 2Q2, ou seja, eu vou substituir aqui, ó, no lugar de Q1, eu vou colocar 2Q2. Tiago, por que você fez isso? Ó? Porque perceba quando eu coloco esse 2Q2 aqui em cima, ó, você pode cortar ó, esse Q2 com esse Q2, ou seja, vai ficar somente o que aqui? 2. Certo? E lembrando, ele quer saber a condição para o valor de V1 ser maior que V2. Só que observe, aqui tem V1 dividido por V2. Se V1 for igual a V2, o que significa quando você divide essas duas coisas? Ó, V1 dividido por V2. O que eu estou dizendo? Se eles forem iguais, por exemplo, 6 e 6 dá quanto? Dá 1. E se V1 for maior, por exemplo, 10 e V2 for 5, 10 dividido por 5 dá o quê? 2. E o contrário, 5 dividido por 10 dá 0,5. O que eu estou querendo dizer? Quando é que V1 vai ser maior que V2 quando a divisão de um pelo outro nessa ordem for maior que 1? Porque quando eles são iguais, eu divido, dá 1. Quando V1 é maior que V2 e eu divido, dá maior que 1. 10 por 5 dá 2. E se for 5 por 10, dá 0,5. Ou seja, necessariamente o V1 dividido pelo V2 tem que ser maior que 1. Ou seja, isso aqui ó, tem que ser o quê? Maior que 1. Tá? O que é que tem? Esse 2 não está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Ó. T2 dividido por T1 tem que ser maior que 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Opa, já tem uma resposta aqui. Como assim, Tiago? O que significa T2 sobre T1? Isso aqui é uma razão. E ele quer exatamente isso aqui, que essa razão tem que ser o quê? Maior que 0,5. Isso aqui resulta em qual estudante? Ó? No estudante 2. Ó. Apenas quando a razão entre T2 e T1 for o quê? Maior que 0,5. Então, a resposta correta é a letra B. Então, a priori, uma questão estranha, que tem muito texto e as informações estão escondidas. Então, essa aqui, apesar da conta ser básica, né? Você faz pouca conta, ela aqui você poderia deixar para depois, porque você teria que pensar nisso aqui, ó. No 1, tem que ser necessariamente maior que 1 para a condição que ele quer realmente vale a pena. Tá? Então, essa aqui você poderia deixar para depois. Por quê? Porque ela não é um padrão, essa questão. Apesar de ser rápida para fazer, mas ela não é um padrão. Essa aqui você iria acabar perdendo mais tempo que o necessário. Tá? Pega a visão. Vamos lá, próxima questão. Bom, a priori eu já fiz logo esses dois desenhos aqui, porque essa daqui, quando você lê, você já percebe que essa aqui é uma questão totalmente fora do padrão e que você tem que usar alguns artifícios que não são tão normais. Tá? Então essa aqui, quando a gente começar a responder, você já vai dar para perceber que pelo fato dela fugir do padrão, essa aqui você faria com certeza depois. Ó, a pergunta é bem direta. Ó. Qual o valor de A1 dividido por A2? Ele quer saber essa divisão. E ó, quem é esse A1? Ó, ele fala, ó, A1 é a área de S1 e A2 é quem? É a área de S2. Ou seja, ele quer a área de S1 dividido pela área de S2. A pergunta é direta. Só que presta atenção, ó. Em uma sala escura, há um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância de uma parede. Então, ó, um ponto luminoso a mais, ó, está a mais de 3 metros de distância da parede. E um disco pendurado paralelo à parede entre ela e o ponto luminoso, tá? Então vamos lá. O ponto luminoso vai ser esse ponto que está aqui, ó.
certo? E a parede é o que eu vou destacar aqui de amarelo aqui agora, certo? O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso. É exatamente isso aqui, ó. Eu estou destacando de amarelo aqui agora. Que ele está, ó, a 1 metro de distância do ponto luminoso, projetando uma sombra S1 em formato de círculo na parede, ó. E esse ds1 é o diâmetro desse círculo, tá? Porque ele forma um círculo, ou seja, o círculo, essa medida que vai daquela ponta até embaixo, é o diâmetro do círculo, certo? Esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso. Opa, ele estava afastado 1 metro. Como ele vai ser afastado mais 2 metros, ele vai estar sendo afastado, opa, ó, mais 3 metros. Lembrando que o ponto luminoso está aqui, o ponto luminoso não se moveu, quem se moveu foi o quê? O disco, né? Então, ó, o disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso em direção à sombra, sem encostar na parede, projetando outra sombra S2, também no formato de um círculo, ó. O que é essa medida aqui, ó? É o diâmetro do círculo projetado pelo disco, tá? E lembrando que a distância do ponto luminoso até a parede, na parede tem um disco que está sendo projetado, é essa distância aqui que eu estou chamando de x, tá? Então a pergunta, ó, qual é a área? Sejam A1 a área de S1 e A2 a área 2, qual o valor de A1 dividido por A2? Então dá para perceber que com essas figuras aqui, ó, a gente consegue formar triângulos. E necessariamente a gente vai usar semelhança de triângulos, tá? Ó, primeiro aqui, ó. Esse aqui vai ser da primeira figura e aqui da segunda figura. Da primeira figura eu tenho o quê, ó? Que 1 está para quem? X, assim como y está para quem? ds1. Lembrando, o que é ds1? É o diâmetro do círculo que está sendo projetado na parede, quando a distância do disco até o ponto luminoso é de 1 metro. Tá? E o segundo seria o quê? Ó? 3 está para x, assim como quem? Y. Esse y é comum porque o disco se movimenta, ou seja, o tamanho do disco não muda, assim como y está para quem? ds2, tá? Então, a gente vai fazer o cruz-credo nos dois aqui, ó. Do primeiro vai ficar o quê, ó? 1 vezes ds1 dá, ó, ds1 é igual a quem, ó? X vezes y. E do segundo, ó, x vezes y é igual a 3 vezes ds2, ou seja, 3 vezes ds2 é igual a x vezes y. Observe bem que tem x vezes y aqui e x vezes y aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituição de variável, tá? No lugar do x vezes y dessa daqui, eu vou colocar o quê? ds1, ou seja, vai ficar 3 vezes ds2 é igual a quem? ds1. Lembrando que o que é ds1? É o diâmetro do disco que está sendo projetado aonde? Ó, o diâmetro do disco está sendo projetado na parede, certo? Quando ele está a uma distância de 1 metro do ponto luminoso. Só que veja bem, esse diâmetro aqui implica em uma determinada área. Concorda que eu vou chamar de A1. E esse aqui implica sobre a área que eu vou chamar de A2. Só que essas duas figuras são círculos. Como é que a gente calcula? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Esse raio aqui eu vou chamar de R1. E esse aqui, ó,
vai ser π vezes R2 ao quadrado. Só que preste atenção, ó, o diâmetro ds1 é o triplo do diâmetro S2. Se o diâmetro, ó, S1 é o triplo do diâmetro S2, você concorda que R1, que é o raio, também é o triplo do raio 2? E é exatamente isso que eu vou trabalhar, porque para eu calcular a área, eu preciso de quem? Do raio e não do diâmetro. Então, no lugar do R1, eu vou colocar o quê? Ó? 3R2 ó, ao quadrado. E aqui está ok. Que é 3R2 ao quadrado? 3 ao quadrado fica 9. Então, vai ficar 9, ó. 9R2 ao quadrado. Então, opa, já tenho exatamente os dois valores que eu quero, ó. Da área 1 e da área 2. E como ele quer, ó, a área 1 dividido pela área 2, quem é a área 1, ó? É π vezes 9R2 quadrado. Quem é a área 2? π vezes R2 ao quadrado. Não dá para cortar, né? Isso. Com isso, e o π com o π, sobrou quem? Sobrou exatamente esse 9. Resposta correta, letra E. Então, essa aqui é uma questão que, quando você lê pela primeira vez, você não consegue nem perceber qual é o padrão dela. Ah, uma coisa está a uma distância, aí aumenta essa distância, mas acontece o que com a projeção? Então, essa aqui foge totalmente o padrão. Tá? Então, essa aqui, pela leitura, apesar de ser uma leitura rápida, é de uma questão difícil. Tá? Uma das mais difíceis da prova, inclusive, se não a mais difícil. Ok? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Com base nessas informações, a idade humana em ano correspondente à idade desse cão nesse dia é, tá? Vamos lá, tem que ler mais informações. Dá para perceber que ele deu esses 3 pontos aqui. Se ele dá esses 3 pontos, tem informações que são importantes, ou seja, a gente tem que continuar na leitura. Em 1953, o veterinário francês, ó, Lebiu, descobriu que um cão de pequeno porte tem um ritmo de envelhecimento maior do que o de um ser humano, sendo mais acentuado nos 2 primeiros anos de vida. Depois desse tempo, esse ritmo de envelhecimento diminui e obtém-se as seguintes relações. Um cão de 1 ano corresponde a um humano de quanto? De 15 anos. Ó. Um cão de 1 ano, na verdade, é um humano de quanto? De 15. Um cão de 2 anos corresponde a um humano de quanto? De 24 anos. E depois de 2 anos de idade, cada ano vivido por um cão equivale, ó, a 4 anos vividos por humanos. Então, ó, considere o dia em que o cão de pequeno porte completou 6 anos. E a pergunta, ó, com base nessas informações, a idade humana em ano correspondente à idade desse cão nesse dia é. Então, vamos lá. O cão tem 6 anos. Eu vou dividir em 2 partes, que é dos primeiros 2 anos e depois dos últimos 4 anos. Dos primeiros 2 anos, qual a idade que equivale a dele? A de 24 anos. E cada um dos outros 4 anos aumenta quanto? De 4 em 4, que é o que diz aqui. E se aumentou mais 4 anos e cada um desses anos equivalem a 4, ou seja, mais 4 vezes 4 anos. Então fica 24 mais 4 vezes 4,
16. 24 mais 16 igual a 40. A resposta correta, a letra D. Então, essa aqui sim é uma questão básica que você não pode pular. Essa aqui você tem que fazer. Porque o enunciado é relativamente curto, você consegue entender que envolve operações básicas, ou seja, você faz, tá? Lembra, você só pula uma questão que você entende se ela for uma questão que tiver muitos detalhes. Muito passo a passo, aumenta tanto, depois você tem que calcular um percentual desse tanto para aumentar outro valor ou diminuir. Então, esse tipo de questão você pula. Essa daqui que a conta é direta, não. Essa aqui você tem que fazer, tá? Próxima questão, ó. A marca cuja embalagem oferece, ó, o menor preço em real por quilograma de sabão em pó. Então, menor preço por quilograma. Pergunta, precisa ler o restante? Não, porque ó, ele dá 5 marcas, o preço por embalagem e o conteúdo que tem na embalagem. Ó, e ele quer o menor preço por quilograma. Se o preço da embalagem, ó, na marca 1 é 18 e tem 3 quilos, qual vai ser o preço por quilograma? É só dividir 18 por 3. Que dá o quê? R$6. A mesma coisa aqui, ó. A embalagem é R$10. Só que tem 2,5 kg. Eu só quero 1 quilo. Ou seja, 10 dividido por 2,5, que dá 4. Aqui é a mesma coisa, 8 dividido por 0,5. Aqui é o contrário, né? Tem meio quilo. Então, dividir por meio quilo é a mesma coisa que multiplicar por 2. Aqui dá 16. Aqui, ó, 7 por 1, que dá 7. E aqui, 34 por 2, que é igual a 17. Tá? Então, o que dá o menor valor é isso daqui. Então, normalmente as questões que envolvem tabela, que envolvem gráfico, que envolvem 5 opções, e dessas 5 opções, qual delas é a básica, essa aqui você faz, sem sombra de dúvidas, tá? Inclusive, essa daqui a resposta correta foi a letra B. Não pula esse tipo de questão. Essa daqui faz você chegar nos 800 mais rápido, porque normalmente tem muitas questões de matemática básica e as de matemática básica que são rápidas você faz, não esquece disso, certo? Próxima questão, ó. Próxima questão diz o seguinte, ó. Para atender às suas necessidades, dentre os projetos propostos, o proprietário desse clube deverá escolher as piscinas. Então vamos lá. Essa aqui você já não consegue somente pelo comando, ou seja, tem que entender as demais informações, tá? Uma piscina de um clube tem o formato de um paralelepípedo reto-retângulo com 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 3 metros de profundidade. O proprietário do clube construirá 2 novas piscinas de formatos diferentes e necessita que cada uma tenha o mesmo volume da existência ou o mais próximo possível desse volume. A empresa de construção contratada disponibilizou para a avaliação desse proprietário uma proposta com 5 projetos de piscinas. 3 no formato de cilindro, circular reto, e 2 no formato de paralelepípedo reto-retângulo. Certo? Então, para atender às suas necessidades dentro dos projetos propostos, o proprietário desse clube deverá escolher as piscinas. Tá? Então, tem 5 opções, ele quer saber a opção que tem um volume igual ou mais próximo dessa daqui. E como observação, ele mandou considerar 3 como valor de π. Tá? Então, o volume inicial é quanto? Eu vou chamar aqui de V. 50 vezes 25 vezes 3. 3 vezes 25 dá 75. E 75 vezes 50 dá 3.750
metros cúbicos. Tá? Então, opa, o volume tem que estar próximo disso. Agora a gente tem que calcular os demais volumes. Vamos lá. Volume da piscina cilíndrica 1, que ele chama de C1. Vamos ver. Quem vai ser o volume de C1? É um cilindro, ou seja, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Π ele mandou considerar como sendo 3. O diâmetro ele disse que é 50. Se o diâmetro é 50, o raio vai ser o quê? 25, ou seja, 25 ao quadrado vezes a altura, que no caso ele chama aqui de profundidade, vezes 2. Agora é só fazer essa conta. Ó. 25 ao quadrado dá 625. Vezes 2, 1.250. Vezes 3, ó, 3.750 o quê? Metros cúbicos. Opa! O que é que eu concluí, ó? Que esses volumes são o quê? Iguais, ou seja, uma das piscinas eu já tenho, que é a piscina cilíndrica 1. O que é que eu quero dizer com isso? Ó? A letra A pode ser resposta? Pode, porque tem um C1. Letra B? Pode. Letra C? Não pode, porque tem C2. Letra D? Também não, porque tem o C3. E a letra E também não, porque não tem o C1. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que sobraram duas opções, ou seja, eu só preciso calcular o volume da piscina, ó, essa P2 e da C3 e ver qual que mais se aproxima. Ou seja, eu só vou calcular o volume de C3 e o volume de P2. Ok? Vamos lá. Quem vai ser o C3? Ó? C3 é esse daqui. 46 de diâmetro, ou seja, o raio mede 23 e a profundidade é 2,5. Vai ficar o quê? Ó? 3 vezes 23 ao quadrado vezes 2,5. E dá P2, ó. A P2 é essa daqui, ó. 64 de comprimento, 30 de largura e 2 de profundidade. Vai ficar 64 vezes 30 vezes 2. Só fazer essa conta, ó. 23 ao quadrado, ó, dá 529. E 3 vezes 2,5, ó, dá 7,5. Agora é só multiplicar, ó. 529 vezes 7,5. 45, 5 com 4, 10 com 4, 14, vai 1, 25 com 1, 26. 63, 14 com 6, 20, vai 2, 35 com 2, 37. 5, 7, 12, ó, 10 e 1, 4. Ó, corre a vírgula uma vez, dá 4.627,5. Ó, botar aqui a resposta. 4.627,5, tá? Vamos ver qual é o mais próximo agora, ó. 30 vezes 2 dá 60. E 60 vezes 64 dá 3.840. Quem é mais próximo? 3.840 ou 4.627,5? Obviamente que é essa daqui. Então vai ser o quê? C1 e P2. Resposta correta, a letra A. Então, essa daqui, com certeza, é uma questão considerada média, porque é uma questão que você sabe fazer. Por quê? Porque o enunciado é básico, fala de volume. Entretanto, ele tem muitas combinações. A priori, você tinha que fazer 5 contas. Por que a gente não precisou fazer 5 contas? Porque, ó, na primeira opção já tinha uma das respostas, melhor dizendo. Tá? Então, preste atenção nesse detalhe. Essa daqui é uma questão que você deixa para depois. Por quê? Porque ela teria muitas contas para você fazer.
tá? Então, procura o que vem mais rápido para você fazer. Mas essa aqui, com certeza, é para você fazer em algum momento da sua prova, tá? Aqui apagou, voltando. Ok? E, por fim, a última questão de hoje diz o seguinte, ó. A maquete confeccionada pelo professor foi elaborada na escala, ó, escala, questão básica para Enem, todo ano cai, ou seja, é algo fundamental, ou seja, tem que ser feito, tá? Ó, um professor de matemática desenvolveu, ó, a atividade educacional relacionada aos Jogos Olímpicos e confeccionou uma maquete que representa uma piscina nas dimensões olímpicas. Admitiu que a piscina olímpica deve ter a capacidade de 2.500.000 litros e construiu sua maquete referente a esse valor mínimo de forma que o paralelepípedo reto retângulo com as dimensões internas de 2 por 25 por 50, cujo volume é de 2.500 centímetros cúbicos. Tá? Considere que 1 litro é igual a 10 ao cubo centímetros cúbicos. Ele quer saber qual a escala. Tá? Vamos lá. A capacidade mínima é de quanto? 2.500.000 litros. A priori, eu vou lembrar para vocês que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ou seja, 2.500.000 litros é a mesma coisa que 2.500 metros cúbicos. Então, a primeira relação que eu tenho é essa. Tá? Só que quando eu for fazer a questão da escala aqui, as unidades de medida estão dadas em quê? Em centímetros. Ou seja, eu vou transformar de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Lembra que pula duas casas? Decímetros cúbicos e depois eu vou para centímetros cúbicos. Só que como é medida de volume, multiplica por 10 ao cubo na primeira vez e por 10 ao cubo na segunda vez. Ou seja, vai ficar 2.500 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos, tá? Então, vamos lá. A relação que eu quero é com essa daqui, de 2.500. Vamos lá. A escala, quando a gente vai fazer a regra de 3, é sempre o quê? 1 para o valor que eu quero saber, ou seja, 1 para x. Qual o volume real que tem aqui? É esse 2.500 vezes 10 a sexta. E qual o volume que tem aqui, que é da maquete, né? 2.500. Então, 1 para x, assim como 2.500, está para 2.500 vezes 10 a sexta. Só que lembre, escala é uma razão entre medidas lineares. Essa unidade que está aqui, não é uma medida linear. Isso é uma medida volumétrica, ou seja, que tem 3 dimensões. O que é que eu faço aqui? Eu posso fazer essa regra de 3 direta? Não. É que eu tenho que fazer, eu calculo a raiz cúbica daqui. Tá? Então, dá para simplificar esses 2.500 com 2.500 aqui de baixo. Fica 1 e aqui 1, e 1 vezes 10 a sexta dá o próprio 10 a sexta. E quando calcula a raiz cúbica de 1, dá o próprio 1. Raiz cúbica de 10 a sexta dá 10 ao quadrado. Agora ficou algo muito simples, x vezes 1, x. 1 vezes 10 ao quadrado dá 100, ou seja, x igual a 100. Ou seja, a escala é de 1 para 100. Resposta correta, a letra A. Então, escala normalmente são questões básicas. Entretanto, essa aqui relacionou a escala, medida linear, com a escala volumétrica. O que a gente faz? A gente pega a unidade volumétrica e calcula a raiz cúbica dela para agora fazer sentido a gente fazer os respectivos cálculos. Tá? Então, essa aqui é uma questão básica, entretanto, não é das mais básicas. Certo? E agora, a última de hoje diz o seguinte, um investidor decidiu comprar o apartamento com o menor preço
por metro quadrado dentro, ó, dos 5 apresentados. Então, ele deverá comprar o apartamento. Então, vamos lá, ó. Ele deu 5 opções. Dessas 5 opções, ele quer saber, ó, a que tem menor preço por metro quadrado. Então, de novo, é bem parecida com aquela anterior. Dá 5 opções e quer saber qual uma delas, tá? Então, é só, como ele dá aqui, ó, a área e o preço. Então, é só dividir, tá? Se a área é de 80 metros quadrados e o preço é de 350, lembrando que esse preço está em milhares de reais, é só dividir, ó, 350 dividido por 80, isso aqui vai dar 4, alguma coisa, tá? Essa aqui, 450 dividido por 90, dá 5. Opa, o valor de cima já é menor. Aqui, ó, 480 dividido por 120 dá 4, exatamente. Então, opa, o 3 já é melhor. Essa daqui, ó, 580 dividido por 130 dá 4, alguma coisa. Opa, esse daqui ainda é o melhor. E essa daqui, ó, 620 dividido por 135 também dá 4, alguma coisa. Ou seja, o que dá menor preço ainda é esse aqui, o apartamento 3. Resposta correta, a letra C. Então, mais uma questão básica. Então, normalmente, eu quero que você consiga perceber esses padrões, e os padrões de questões que envolvem tabelas normalmente são questões básicas. Ou seja, essas daqui você tem que fazer. Beleza? Espero que vocês tenham realmente entendido esse grupo de questões. Realmente isso é um fator muito importante para que você se destaque cada vez mais no Enem e consiga ser o tão sonhado 800 mais. Beleza? Vamos para cima e até o terceiro bloco de questões que vem logo mais. Fui!